Foi só ir naquela calamidade, a prefeita junto, todas as autoridades juntas, o RAF, tudo ajudando. Foi uma calamidade insuportável. Foi demais, impossível, gente, incontrolável. Começou a chover muito, mas estava na praça, umas músicas bonitas e muita chuva, muita chuva, muita chuva. Aí eu fui embora, mas era 1 da manhã, né? Quando foi no outro dia cedo, o ribeirão abaixou, certo? Mas daí já veio a enchente. Quando eu cheguei aqui, já tinha cobrido tudo. Coisa mais triste do mundo. Mais triste do mundo pra gente que nasceu, que criou aqui e tudo mais, ver tudo embaixo da água, né? Não, eu literalmente vi tudo embaixo da água, né? E a vida de todos os luizenses, de uma certa forma geral, direto ou indiretamente, aqueles foram diretamente afetados, aqueles que perderam tudo, o imóvel, perderam os móveis, perderam, né, perderam parte da memória, né? No dia 31 mesmo eu participei da missa, né? Depois nós fizemos a virada do ano no Coreto, com o carnaval, estava chovendo. Aí fui até minha casa para dormir, aí era mais ou menos umas 4 horas da manhã, quando me ligaram do distrito de Capixaba, onde já estava tendo uma cheia lá, que é outra bacia, que é a bacia do Chapéu. Aí acordei, não consegui mais me comunicar com a população, fiquei muito aflita, não tinha como chegar, porque tinha várias barreiras, né? E depois disso só foi o rio enchendo para o lado da cidade. Todos estavam na praça, comemorando aquela virada de ano tradicional. Era uma chuva torrencial. Já tínhamos informação que tinha chovido muito no bairro ao lado aqui, que é no distrito de Capixaba, que tem o Rio do Chapéu, e que esse Rio do Chapéu estava segurando as águas do Rio Paraitinga. E as águas do Rio Paraitinga estavam represando aos poucos uma enchente já normal, como nós somos população ribeirinha, já estávamos acostumados a conviver com isso. Tanto que naquele momento estávamos todos em festas, tal, e após irmos embora, acordando um pouco de ressaca no primeiro dia do ano, a informação que tinha era que a cidade estava debaixo d'água já, começando uma nova enchente em uma proporção bem maior. E é uma enchente um pouco fora do normal, chegou a subir 5, 6 metros de altura. E lá pelas 9 horas, 21 horas do dia 1º, a enchente começou a baixar. Todos achavam que já tinha passado pelo pior e na verdade estava começando o processo da enchente ainda, né? Que na madrugada essa água veio com muita força, né? De 6 metros, aquela cortina que estava começando a baixar, chegou a subir 12 metros no total. Eu senti e presenciei mais de 30 dias de chuva torrencial. Parava, continuava, parava, continuava. Quando foi dia 1º para o dia 2, o rio já estourou, parece que foi uma explosão ecológica. E a água completou o rio Paraitinga, inundando toda a retorno da cidade, que era a contorno da cidade, e enchendo todo o rio Paraitinga,
transformando e transformando a cidade em uma cidade de calamidade pública. Tudo ali encheu. Sábado, 10 da manhã, veja o que aconteceu. Ouviu-se um grande estalo, 3 vezes o sino bateu. Era a segunda torre, que ao cair tremeu. Fez uma onda tão grande que a praça estremeceu, derrubando várias casas quando na água bateu. Telefone emudeceram, comunicação acabou. Não tinha eletricidade, escuro conta tomou. Informações desencontradas e o povo desesperou. E o desespero que a gente via percebendo que enchia mais aqui, chegou um momento que era 50 centímetros de meia hora. Né? Era um momento que a gente sabia que essa chuva já tinha passado por muitas casas na zona rural e a gente não sabia como essas pessoas estavam. E depois que saía daqui, a gente sabia que ia passar por outros bairros que também a gente não tinha comunicação. Então era assim um desespero nesse sentido que não tinha comunicação. E depois foram momentos de da queda da igreja, depois a queda do casarão, né? São sentimentos pesados, mas assim, o padre, que era um senhor que faleceu, ele saiu na janela, pediu para me chamar, para me dar uma bênção. Ele falou, a igreja está no coração de cada um, né? Eu acho que com tudo isso também, acho que o que deixou a gente guerreira, assim, de querer reconstruir foi porque não perdemos ninguém, né? Senão a situação ia ser muito mais difícil. Só lágrima descendo, choradeira, porque a gente via móvel rodando, animais rodando. Gente, daqui a pouco foi a igreja caindo, o casarão caindo, depois apavorou mais o povo ainda, achava que nós ia morrer todo mundo. Porque ficamos cercados dos 4 cantos, sem ter ninguém entrar, ninguém sair, de todos os lados, não teve a gente saber comunicar com parente. Meus irmãos, meus amigos de cá para ver como que tá, o celular não funcionava. Não tinha nada para entrar em contato, gente. É só a correria do rápido, para cima, para baixo, defesa civil, tudo junto. Mas sem saber o que está se passando, sem poder, só a lágrima descendo do povo. Foi uma coisa que nunca ninguém mais vai esquecer, essa tragédia, o dia 1º. Dia 31 dia 1º. A margem estava tomada e esse rápido, no clube de esporte radical, que nos deram cobertura e orientação. Tirando o pessoal de uma margem para a outra, quem viu ficou abismado, olhando para o céu, para baixo, e a pessoa andando para os morros, sabendo onde é que ia se acomodar. Eu, Júlio, o Claudemir de instrutor, o Otton é ex-instrutor, mas é técnico em enfermagem, Micael e mais uns meninos. E havia um promotor também. Daí nós assumimos um resgate do senhor de 92 anos, me lembro dele, né, como amigo do meu pai, ele atrofiado, numa posição não muito confortável para uma pessoa viver, e nós tínhamos uma maca, mas não tínhamos assim as fitas, por exemplo. Aí forramos com cobertor, colocamos na maca, aí retiramos as fitas dos coletes, o meu colete nem fita tinha. Aí quem tinha fita lá já fizemos as fitas para fixá-lo de uma forma segura para ele. 1, 2, 3, levanta, 1, 2, 3, e aquela questão dele ser muito senhorzinho, né? E a esposa chorando, a filha desesperada, o neto querendo ajudar, mas não tinha condições também, porque não tem um preparo, né? Colocamos no bote de uma forma bem segura, colocamos lencinho no rosto dele para o sol não queimar, e fomos conversando, e ele resmungando. Ele não falava, então ele ficava só, tira a mão de mim, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Aí eu peguei, saí remando com ele. Quando nós chegamos à margem do rio, aí nós chegamos na margem do rio, havia a população toda, assim, já olhando pra gente, aplaudindo, né, dando os parabéns. E eu lembro que os 3 bombeiros vieram correndo, e eu sorrindo, sempre tranquilo, porque o tio tava lá, deitadinho, tranquilinho. Ele foi resgatado de uma forma que deu tudo certo. Então nós não queríamos correr com ele. Aí nós fizemos uma coisa especial. Uma coisa especial. Ele parou, nós retiramos da maca, colocamos dentro da ambulância e seguimos atrás dele na ambulância para fazer a retirada dele da ambulância para colocar na cama da filha dele. Aí nós colocamos lá, daí voltamos para ativa de novo. Eles são um herói.
O Rafit, ó, são a bênção de Deus. Eles merecem de tudo, bom e do melhor. Bastante saúde para eles, que eles continuam sempre assim, do jeito que eles são. Humildes, sempre. E estenda a mão nesse caso muito importante que foi, né, a tragédia que teve, que sem eles, eu acho que tenho certeza que tinha morrido muita gente. Eu acredito que estávamos em 15, porque alguns guias apareceram no outro dia porque não ficaram sabendo. As suas casas também estavam sendo afetadas e 9 botes. Eu lembro, assim, claramente porque a gente observava muito, conversava muito também. A gente comia junto, às vezes, quando dava uns 10 minutos lá de descanso, a gente corria lá para o João Branco, a escola que caiu também, e lá nós nos alimentávamos, bebíamos água e, assim, alguns planos, né, de algumas logísticas, né, ó, e aí, vamos dar uma volta por tal bairro que é o mais baixo, o Verde Perto, por exemplo, né, que é um bairro mais afastado, porque a Várzea dos Passarinhos foi o primeiro. O Verde Perto foi um bairro que sempre ficou ileso às enchentes aqui, porque ele foi construído posteriormente a algumas ocupações e ele foi construído mais alto. Então, ele sempre ficou na tranquilidade. Dessa vez, ficou totalmente submerso. Assim, fora do... É só você pegar uma foto e olhar o mercado e ver o bairro atrás do mercado. Eles sempre ficaram ilesos. E dessa vez, quem ficou no nível, a minha casa aqui, que pegou um palmo aqui dentro, no quintal, 1,5 metro, vizinho, não sei como, o vizinho aqui pegou 1,5 metro dentro da casa dele, um palmo na minha. Estava entrando. E entrava com caderno, pedaço, boneca, carrinho, a gente via de tudo. Computador, a quantidade de computador que a gente viu, televisão, daria para ter feito o resgate de tudo, né? Também, se houvesse mais botes. Mas aí também essas coisas, material, né? O importante era a população. Tanto que a partir das 11 da manhã nós fizemos uma varredura para os animais. Porque sabia, até aquário a gente saiu com aquário na mão. Gato, cachorro, passarinho, coelho, cara. Tem resgate de coelho, nós fizemos resgate de coelho também. Tudo que a gente viu que estava vivo, algumas pessoas, tem dinheiro lá, a gente não ia também. A gente, mas tem um cachorrinho, então a gente vai. Só olhando para o mapa do Brasil, tem de extensão 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como era vindo de Portugal, aqueles 3 primeiros governadores, achou muito grande o território. Aí foi dividido em 2 partes, norte e sul. O Vale do Paraíba ficou duas partes. Uma do lado de Paraibuna e o outro lado de São Luís do Paraitinga. Paraitinga, que é o rio. Paraibuna e rio Paraitinga. De 1688 foi a data da existência do terreno. E em 1769 foi a primeira cidade como emancipação. Então, em 1979, ela completou 200 anos. Ela é bicentenária e tem 322 anos. Realmente foi uma surpresa, porque nós aqui estávamos acostumados a receber toda essa população do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, por conta dos acontecimentos festivos da cidade, quer seja carnaval, quer seja festa do Divino e outros acontecimentos que aqui surgem. Mas esse momento deu para a gente ter uma noção muito clara de que atrás desse divertimento que as pessoas vêm buscar aqui em São Luís, existia um amor pela terra. Então a solidariedade, principalmente da cidade de Taubaté, do Vale do Paraíba, São José dos Campos, e até mesmo de São Paulo, capital, onde nós tivemos a colaboração, a participação dos profissionais de futebol, de artistas, isso nos surpreendeu imensamente. A cultura popular é muito forte, né? Apresentamos cavalhadas, moçambiques, né? O jongo, dança de fitas, né? Também temos a música popular, né, do Eupídio dos Santos, né, que é um compositor que nasceu aqui, que fazia trilhas sonoras para os filmes de Mazzaropi, né? Essa é a cultura. Então, na realidade, é festa religiosa, né? Por exemplo, o forte da festa divina é o afogado, né? Que é a carne cozida, né? Temperada, cozida, e é servido acompanhado com arroz, né? Coloca-se a farinha de mandioca também, né? Esse é o prato forte, né, da culinária luisense.
A música sempre foi muito marcante dentro da cidade. Nós tivemos várias bandas de musicais, já tivemos maestros, já tivemos o compositor Eupídio Santos, que fazia trilhos do filme do Mazzaropi. Nós temos uma outra figura chamada Nestor Campos, né? Um grande músico, instrumentista e compositor também. Então a música é muito marcante. Somado a isso, nós temos também folclore local, os grupos folclóricos, né? Moçambiques, congadas, jongos, os bonecos gigantes, né? Aqui representados ainda nas festas populares locais, no Carnaval, João Paulino, Mariangu e tal. Né? E mais o espírito festivo do povo, né? O povo é um povo festeiro e a soma disso caracteriza, vamos dizer, a cultura da minha pequena cidade, né? A cidade, todos ajudaram, mas o que mais ajudou foi que eu tive com esse prefeito, até prefeito Peixoto. Nós vamos já são eles. Coimbra, Taubaté nos ajudou muito. Deu cobertura, nos deu a sua presença, veio nos visitar por mais de uma vez. Ele também deu a sua cobertura. As radiodifusões Taubaté, os jornais Taubaté, os diários São Paulo, tem todos os recortes guardados das manchetes, toda a parte escrita e a parte de televisão, todos, a Rádio Cultura, a Rádio Gazeta, a Rádio Bandeirante, todos deram cobertura. Então, já falei, agradecer mais uma vez. O maior fato que eu acho que da Personês foi a solidariedade. Coisa nunca vista, de ter solidariedade de tanta rádio, televisão, jornal escrito e falado, nos deu toda a cobertura. Porque São Luís merece. Ela tem 322 anos e ela não podia deixar de dar essa cobertura. O fato que mais me comoveu foi essa solidariedade. Essa é a grande dificuldade que tanto o órgão estadual e federal, eles têm vários projetos e programas para a classe mais baixa. E essa enchente atingiu mais a classe média. Entendeu? Então não entravam em projetos que já tinham preparados, né? E hoje a dificuldade, a gente não está mais em calamidade pública por decreto, mas a gente está numa situação difícil ainda, né? Eu vejo que todos os comerciantes estão aí por pura garra, fizeram financiamento, reformaram tudo, estão acreditando, né? É um papel do administrador fazer com que essa cidade gire, por isso tem vários eventos para poder gerar a economia local, né? E o grande desafio está para chegar a um fim aí, para assinar um convênio, que é com os donos de patrimônio dos casarões, tá? E a gente tem várias dificuldades, são vários donos, né? São uma família que é dona de casarão, pessoas que já têm mais recursos, ou são aposentadas, ou têm um dinheiro, mas que não têm condições de estar reformando todinho. Então a gente está brigando, está lutando por isso, já conseguimos, junto com a Secretaria de Cultura, para fazer o mesmo financiamento do CDHU para essas pessoas. Um depende do outro. O social precisa do turismo, precisa da saúde, precisa da educação, entendeu? Então você tem que trabalhar todos os pontos, né? E com as parcerias com a universidade, isso foi assim de um grande presente para São Luís, onde a gente conseguiu planejar em todas as áreas, né? Para vocês terem ideia, nós ficamos 3 meses numa prefeitura improvisada, né? Não tinha banco, não tinha cartório e mesmo assim não perdemos um projeto, conseguimos apresentar tudo, né? Graças a esses professores das universidades que nos apoiaram, os estudantes, né? Porque é uma cidade pequena, com poucos funcionários, a gente teve que se dobrar. A cidade vive hoje do turismo, né? De uma agropecuária decadente, mas ainda existente aqui na cidade, um pouco até forte, mas o turismo vem preencher essa lacuna e somar junto à agropecuária. Então nós temos que o meio ambiente, né? A cidade é muito generoso, né? Com vários rios, temos o Parque Estadual da Serra do Mar, os passeios de turismo de aventura, como o rafting, passeios de bikes, bicicleta, cavalo, arborismo, trilhas, cachoeiras, isso no entorno, na área rural, né? Que a gente costuma também chamar de turismo rural, né? Com as festas nas comunidades do entorno, com destaca o bairro São Sebastião e o distrito Catuçaba. E a cultura também é um grande alicerce para o turismo aqui da cidade. Então a parte material da cidade foi afetada, mas a parte imaterial não foi afetada. Então as festas continuam, as músicas, né? A questão da tradicional, da cultura, que temos que o saber, o fazer, os costumes, as tradições, a religiosidade, né? Nós perdemos a igreja, mas o povo não perdeu sua fé. Primeiro vamos fazer a infraestrutura local,
depois refazer toda a infraestrutura turística, que já está sendo refeita, no caso de pousadas, restaurantes já voltaram. Aí sim, a cidade, eu acredito que nunca mais vai ser igual à cidade que era antes da enchente, mas que eu acredito que a cidade possa ser ainda melhor se todas essas obras que estão sendo feitas agora, para ter uma ideia, no momento são mais de 12 obras simultâneas acontecendo na cidade. Então, assim, não teve nenhum precedente na história de São Luís do Paraitinga com investimento desse porte. Mesmo no ciclo do café, onde se tinha assim, mais dinheiro, não tinha tanto poder de fazer tantas obras. Isso é muito importante, a gente está frisando também. Estamos atravessando um momento difícil, mas que estamos vivos. Recentemente, semana passada, nós participamos da festa do padroeiro e a corporação alegrou as festividades, fez presente em todos os atos. Então, o que eu acho é que nós, moradores de São Luís, nós temos que ter esperança. E a esperança, ela só vem de uma forma, acreditando em Deus, que com Deus tudo é possível. E na certeza, São Luís Tolosa, nosso padroeiro, está também agora nos protegendo e, se Deus quiser, o Divino Espírito Santo, que é uma festa que já consta no calendário nacional, o Divino Espírito Santo venha iluminar os nossos governantes para que equacione esse problema o mais rapidamente possível. O reconhecimento foi de uma forma assim, muito peculiar das pessoas mais velhas, principalmente, né, dos idosos, porque eles viram que a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa prestatividade fez com que eles ficassem um pouquinho mais aí no planeta, um pouco mais no planeta, porque eles sabiam que eles morreriam se não fossem resgatados. Eles nos abraçam, nos chamam de anjo, Deus te abençoe, meu herói. E as crianças, a gente até brincava, né? Um sargento do Corpo de Bombeiro, uns 20 dias depois, ele falou assim, pô, Elião, antigamente a molecada queria ser bombeiro, agora a criançada quer ser guia de raft. Dê as mãos, São Luís serve. Daí para frente, solidário, dê as mãos, unidos venceremos. São Luís do Paraitinga, a nossa cidadinha do coração, o povo da cidade, estão todos juntos, nós estamos rezando muito, nós vamos batalhar, nós vamos trabalhar, nós vamos levantar a nossa cidade e coração. Eu deixo a bênção, a saúde para todos os luisenses. Deus Nosso Senhor conhecido. Enfim, a vida continua, né? A tragédia ocorreu e a gente não vai ficar à margem olhando só, né?